Olá, seja bem-vindo ao programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas para juntos darmos início a mais um programa desta nossa série falando sobre o Ser de Consciência Desperta, capítulo 10 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Nosso programa de hoje é o 9, tem como tema Consciência Desperta. Aqui ao meu lado, para estudar com a gente, Sebastião Camargo. Pretendemos fazer esse programa com ciência e responsabilidade, já que o nosso propósito é o despertar dessa consciência. A você, telespectador, a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontrem, o nosso mais profundo agradecimento com essa ciência que não somos nada ou quase nada se não tivermos essa consciência que somos uma só unidade. Então hoje vamos dar início à nossa terceira etapa desta série, né, que foi então dividida em 3 etapas: construção, transformação, manutenção e hoje iluminação. Né? Então, nosso programa de hoje, como disse, Consciência Desperta, mas recapitulando os nossos programas anteriores, então na primeira etapa, construção, tivemos arquitetura divina, poder criador, compromisso existencial, amor e instrução. Você quer dar uma repassada em algum deles para a gente ir refrescando a memória ou só falando os nomes deles? Hoje basta falarmos os nomes desses. Ok. A segunda etapa, manutenção, transformação, tivemos força vital, recursos imensuráveis, integração de valores, alimentação consciente. E o que nos aguarda nos próximos programas, né, o de hoje, Consciência Desperta, nosso próximo programa, Conduta Coerente, Responsabilidade Constante, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Agora sim, nós podemos falar alguma coisa, fazer uma prévia, saber então o que é esta consciência, quem está aqui, é o todo, uma fração, para relembrarmos, para nos posicionarmos. Esta conduta coerente com essa consciência desperta, que já se identificou com a sua realidade e com a unidade cósmica, a responsabilidade constante em cada gesto, em cada pensamento, em cada situação, e por fim entendermos que um dia fomos o sal da terra e com certeza estamos a caminho de sermos a luz do mundo. Todos nós fazemos essa trajetória de átomos primordiais, de princípios inteligentes do universo, ao imensurável. Nós chamamos de a luz do mundo, porque isso está em aberto. Pode ser a luz crística, pode ser a luz de um missionário como Jesus e de um avatar qualquer. Mas o que se entende é que começamos do micro e estamos rumando para o macro. Ok, então o nosso programa, então, falando sobre consciência desperta, dentro desta série que tem como tema o ser de consciência desperta, então acredito que neste programa vamos aprofundar um pouco mais no que diz respeito a este estudo como um todo. Exatamente, já que o primeiro bloco ou a primeira etapa desse projeto ou dessa proposta nessa série foi o mecanismo da construção ou reconstrução do ser, o segundo de transformação ou manutenção do que fora construído. Agora é o processo de iluminação do que foi mantido, do que foi transformado. De modo que, quando analisamos a obra de Hernani Guimarães Andrade, por exemplo, psiquântico, ele vai definir consciência como quantidade e inteligência como a qualificação dessa quantidade de experiências acumuladas. De modo que Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Alquimia da Mente, vem afirmar que não há possibilidade. Na realidade, as palavras são de Anne Besant. Não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. Então, se consciência é a síntese das nossas vivências, das nossas experiências, a inteligência que vai expressar essa consciência é o que já temos capacidade de fazer com o conhecimento de causa aquilo que já assimilamos. Porque eu posso cursar desde o jardim de infância até a universidade, eu tenho a teoria. Agora, a vivência é que vai me dar o discernimento, esse estado de consciência desperta em si. Então, eu tenho a teoria de como fazer o bolo, mas não sei como fazer.
Tem a ética, que se traça as diretrizes de um comportamento adequado mediante o que eu acredito. Mas não tem a moral, que é a vivência desse conhecimento previamente elaborado. Agora nós vamos entender melhor o que seria essa consciência desperta. Já que Joana de Ângeles, Leon Denis e vários outros autores narram que aqui está apenas uma fração dessa consciência, como uma semente de luz, aglutinando outros estados de consciência para transformá-los numa consciência coesa, e quando nós tornarmos essa consciência coesa desperta ou interessada em fazer parte do nosso cenário, de integrar-se à nossa realidade, nós podemos dizer que ela despertou e agora eu e ela e nós somos um só. Qual o agravante, voltando só um pouquinho, qual o agravante para quando se tem a teoria, mas não se tem a vivência ainda? O que se grava no subconsciente, que é uma das áreas mais simples desse universo consciencial, é a vivência e não a teoria. A teoria fica num campo virtual semelhante à memória RAM de um computador. Se eu não salvar o que eu estou digitando, o produto que eu estou confeccionando, e esse salvar na nossa consciência a vivência, a compreensão, o discernimento. E após isso ser levado a efeito, transfere-se para o subconsciente e passam a ser agentes continuadores na área dos automatismos, por exemplo. Então, se hoje eu penso, porque isso é um automatismo também, um automatismo psíquico, um condicionamento psíquico. Se hoje eu sinto, eu falo, eu faço ou ajo de tal forma, a partir do momento que eu experiencio algo diferente no pensar, no sentir, no falar e no agir, esse conteúdo, essa resultante, vai gravar-se e orientar, reorganizar, redimensionar, ressignificar o meu universo subconsciencial, que é a área responsável pela condução do universo psicofísico, do universo perispiritual, do corpo biológico, para que esses universos ou esses veículos de expressão possam existir e corresponder às necessidades ou os anseios da consciência total ou da fração da consciência que está em atuação. Ok. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos para a página 368. Allan Kardec e André Luiz advertem que o mal a ser domado é o que ainda existe em nós. O tempo urge e necessitamos transformar com celeridade as matrizes das causas fomentadoras das ações desditosas. É impostergável a realização dessa tarefa. Procrastiná-la equivale a devolver os talentos que nos foram confiados. Transferi-la significará retirar-nos do contexto ou até mesmo do planeta em que ora mourejamos. Então vamos por partes, né? Então o mal a ser domado é o que ainda existe em nós. Então muitas vezes a gente vê este mal, mesmo sendo o mal, o bem não compreendido, o mal compreendido, vemos esse mal do lado de fora, mas muitas vezes não nos damos conta que o que realmente precisamos nos preocupar, ou que precisamos dar conta, é do que existe ainda dentro de nós. Então o que você tem a nos dizer sobre? E baseado nessas realidades, poderíamos analisar, por exemplo, o comportamento de um ser menor para entendermos depois em maior escala. Hoje, se analisarmos o comportamento de uma célula dentro do nosso corpo, ao mesmo tempo que ela tem a consciência individual, a responsabilidade direta pela gestão da sua própria realidade ou por conduzir-se, ela pode influenciar o todo, os mais de 100 trilhões de células. E, ao mesmo tempo, pode, até certo ponto, ser influenciada, se ela tiver as predisposições. Mas, segundo Joana de Ângeles, jamais os chamados obsessores ou influenciadores atingirão o estado dessa consciência celular ou até de um ser humano, se esse ser humano ou se essa célula foi especializada, se ela foi treinada para não permitir que isso ocorra. Joana de Ângeles define em 3 palavras: eu precisaria, como ser humano, para trabalhar esse mal que existe em mim e não permitir que o mal alheio chegue até o meu cenário, por mais que eu tenha as predisposições,
de uma consciência lúcida, ou seja, eu ter a lucidez, eu admitir o que tenho, o que sou, o que pretendo fazer com esse conteúdo. Trabalhar em harmonia sem brigar com o meu próprio universo. E além desses dois cenários, ter a lucidez, essa harmonia, estar atuando conforme as diretrizes da lei de justiça, amor e caridade, ou seja, cultivando valores morais. Se eu tiver a noção exata, por mais que eu não tenha ainda me transformado, mas eu tenha a noção exata do que sou, de onde vim, para onde vou, o que pretendo. A harmonia no processo de reorganização sem culpa nem culpados. Eu não vou brigar com os meus conteúdos. E, ao mesmo tempo, estar fazendo o máximo de esforço que posso para transformá-los em novas realidades. Isso bastaria para não sermos influenciados negativamente e trabalhando esse aparente mal, esse aparente caos que existe em mim, eu posso construir ou confeccionar ou permitir que surja momentos que definem ou iniciam uma nova ordem. Então, porque muitas vezes, precisamos, é urgente que mudemos essa nossa conduta para que algo do lado de fora apenas nos influencie de maneira positiva. Mas é importante que tenhamos, então, essa consciência, além dessa conduta coerente, termos essa consciência desperta para aquilo que habita ainda dentro de nós. Exatamente. Se eu não tiver essa consciência e o meio influenciar-me, eu posso estar manifestando o meio sem saber, que é o caso da maior parte da população em nosso planeta, por exemplo. A maioria são marionetes conduzidas pelos condicionamentos da consciência coletiva, vamos dizer assim, ou do inconsciente coletivo, para ser mais exato. Então, retomamos um pouquinho mais deste assunto no nosso próximo bloco. Se você quiser assistir nossos programas anteriores, nossas séries anteriores, ou ter acesso à grade de programação da TV Mundo Maior, entre no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos para o intervalo e já voltamos.